Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o pastor Maurício, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Pentecostal do Evangelho Puro, aqui na cidade de Ponta Grossa, presidida pelo pastor Samenberg. Eu vou fazer aqui um vídeo, procurar ser rápido aqui. Estava aqui meditando um pouquinho na Palavra de Deus e nós estivemos ontem ali na nossa sede aqui em Ponta Grossa, meditando um pouquinho na Palavra de Deus sobre Mateus capítulo 24. E nós falamos ali algumas coisas rapidinha sobre esse capítulo 24 ser um capítulo bastante escatológico. E eu incentivei ali os irmãos a meditarem, a estudarem esse capítulo 24, assim também como o capítulo 25 de Mateus. E agora eu queria aqui deixar alguns ensinamentos, algumas diretrizes para os irmãos, que eles possam estar meditando na palavra e que eles possam ver aqui alguns conceitos de como eles vão poder meditar nessa palavra. Né? A gente falou ali ontem sobre os dias de Noé, sobre como foi, né? E eu quero ler aqui em Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a gente falou ali sobre o capítulo 24. Ali Jesus está vindo ao templo, né, com seus discípulos, e nós temos que ver que Jesus, todo o seu ministério, ele não foi baseado ali, basicamente, ali na região de Jerusalém. Ele exerceu seu ministério mais ao norte, nas regiões ali do Mar da Galileia. E quando ele vem aqui nesse capítulo 24 para Jerusalém, já está próximo, já entendeu que estava próximo o dia de ele se entregar por cada um de nós, né? E a história conta ali do momento, como aconteceu o episódio narrado, né? Jesus Cristo, né, ele exerceu seu ministério mais fora ali de Jerusalém do que em Jerusalém. Quando ele vem, porque já está próximo para ele se entregar, ele sabe que está próximo a hora, né, dele se entregar por cada um de nós, né? E o templo ali, ele chega ali no templo com seus discípulos. E ali para os judeus, o templo e a cidade de Jerusalém, eles eram tidas como o centro da adoração para eles. Era um lugar especial para eles. E Jesus chega ali com seus discípulos ali no centro, que é no templo, que é um lugar sagrado para eles. E eles começam, né, a falar ali do templo para Jesus. Olha como é bonito, né? E esse templo foi feito por Herodes, né, reconstruído. E ele era todo de mármore branco, polido e bordejado de ouro. E esse é o terceiro templo, né, na ordem cronológica de Jerusalém. Então era de pedras preciosas e de mármore polido branco. Então era uma coisa estupenda, muito bonita, muito vistosa aos olhos. E era um orgulho para os judeus. E ali, nos outros evangelhos, nós vemos que ali no templo, Jesus, há um episódio que fala que ele purifica o templo, quando ele pega e faz o seu cinto um chicote, um azorrague, e ele senta o chicote naqueles que estão vendendo, que estão ali fazendo comércio ali, né, no templo ali, estão fazendo a casa de oração, né, como se fosse só comércio, estão ali extrapolando, e Jesus ali vira tudo e bate tudo. E daí ele fala também num episódio, né, destrua este templo que em 3 dias eu reerguerei, ou eu reconstruirei. E foi nessa parte aí, como nós já estudamos algumas vezes na escola bíblica, que eles também fizeram acusação para Jesus, que está lá em Esdras 6, né, em diante, que você vê lá quando foi feita a cruz da madeira, a acusação que quem se levantasse contra o templo. Então isso foi também uma das partes que eles pegaram contra acusação para Jesus. Mas vamos voltar aqui no capítulo 24. Então nós vemos aqui que os discípulos estão falando para Jesus do templo que é bonito, que é suntuoso. E Jesus fala, o que? Vocês estão falando desse templo? E ele fala que não ficará pedra sobre pedra ali que seja destruída. E aquilo ali era um motivo de orgulho para os judeus, né? E Jesus está falando, né? E ele fala ali para eles que não ficará pedra sobre pedra. E ali, se nós vermos, Jesus sai. No verso 3, estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então Jesus fala isso para os discípulos e ele sai. Né? E ele sai e vai para o monte das oliveiras, que fica de frente, né, para o templo. E aqui nós vemos, os discípulos foram, né, chegaram-se a ele, os discípulos ficaram ali. Eu acredito que eles ficaram indagando e pensando
né, o que Jesus tinha falado, que o templo ia ser destruído, mas por quê? E ficaram ali com dúvidas, porque aquilo ali, o templo, era muito importante para eles. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras e eles vão depois ter com Jesus. Daí ele começa a fazer ali 3 perguntas para Jesus, no verso 3. A primeira pergunta: quando será isso? Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então a primeira pergunta: quando serão essas coisas? Mas que coisas? Essa que o Senhor falou e acabou de falar, que o templo vai ser destruído, que não vai ficar ali pedra sobre pedra. Quando será isso? E a segunda pergunta é: quais os sinais da sua vinda? Quais os sinais, que o Senhor virá, que o Senhor está vindo? E a terceira pergunta: quais são os sinais do fim do mundo? Então ali os discípulos vão se encontrar com Jesus no Monte das Oliveiras, e eles fazem 3 perguntas ali para Jesus. E agora eu vou ensinar aqui sobre essas 3 perguntas, como que você vai ter que estudar e, digamos assim, separar esse capítulo 24 de Mateus. 3 perguntas no capítulo 24 e Jesus vai responder essas 3 perguntas também com 3 respostas distintas. 3 respostas para essas 3 perguntas. Primeiro, quais são essas coisas que não vai ficar pedra sobre pedra? O que o Senhor disse lá no templo. E depois a segunda: qual o sinal que vai mostrar que o Senhor está vindo? E terceira: qual é o fim do mundo? Qual o sinal que será o fim do mundo? Se nós entendermos e decifrarmos a resposta de Jesus nesses 2 capítulos, o 24 e o 25, nós vamos ficar apercebidos do fim do mundo e da volta de Jesus. Porque ele falou quais são os sinais da sua vinda nesses 2 capítulos. Então nós temos que saber dividir ali para quem Jesus está falando e com quem ele está falando. Porque a Bíblia, tem as passagens da Bíblia, elas foram escritas, muitas passagens, para um determinado tipo de povo, para uma determinada situação e para aquela época. Há coisas, digamos lá do Velho Testamento, da lei de Moisés, de algumas coisas que nós não podemos trazer para nós hoje. E há coisas que tem no Velho Testamento que nós temos que trazer para toda a vida. E assim também como há coisas no Novo Testamento que foi falado para um povo, para uma ocasião e para uma determinada época. Então nós temos que saber decifrar e saber ver ali, averiguar para quem Jesus está falando, para que época e para que povo. Então, o mais importante agora é a resposta de Jesus. Ela também está dividida ali, como eu falei, em 3 partes. Mas por quê? Porque a resposta de Jesus é sobre os acontecimentos de 3 povos. 3 povos que existem sobre a face da terra, na ótica de Deus, nos dias de hoje. 3 povos que existem na terra, na ótica de Deus, nos dias de hoje. Quando Deus olha para a terra, nos dias de hoje, ele vê 3 povos. 3 nações. Primeiro, os judeus, que é o povo escolhido de Deus, que a Bíblia fala isso. Segundo, os gentios. Não é aqueles que são educados. Os gentios, que somos nós. Todos os que são gentios, que são não judeus, são considerados como gentios. E o terceiro, e mais especial, no meu ver, povo que Deus vê que quando olha para a terra, é a igreja. E a igreja é composta o quê? Por judeus e gentios, a união deles que se uniram, que aceitaram Jesus, que formam o corpo vivo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Então a resposta de Jesus Cristo fala do acontecimento para esses 3 povos. Primeiro, ele começa falando para os judeus. Segundo, ele começa falando para a igreja. E por fim, ele termina falando para todas as nações, para os gentios, dos 4 cantos dessa terra. Então primeiro ele fala para a sua igreja. Não, primeiro ele começa falando para os judeus, em segundo para a sua igreja, e em terceiro para os gentios de toda a face da terra. Mateus 24, agora anote bem aí. É bom sempre você anotar as coisas, escrever na Bíblia, que não é pecado também escrever na Bíblia, Na Bíblia. Se você vê alguma Bíblia riscada, pode saber que é alguém que está estudando. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho da minha, que não sei se vai dar para ver. É tudo pintada, é tudo riscado, é tudo marcado. Então, agora anote bem certinho como que você pode estudar o livro de Mateus. Então, no capítulo 24, tudo que você anota, tudo que você ouve, você pode reter 5%.
Se você ouve e anota alguma coisa, você pode reter até 40%. Se você ouve, anota, né, algumas coisas e faz uma tarefa como estudar, examinar nas escrituras e ver se realmente é isso, você pode reter até 99,99%. Não 100%, porque 100%, a gente vê 100%, toda unanimidade é burra. Então, você pode reter até 99,99% se você ouvir com atenção, anotar e estudar aquilo, meditar naquilo que você, né, ouviu, anotou e estudou. Então, vamos dividir agora, mostrar as divisões do capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, do verso 4 até o verso 31. Essa parte da resposta de Jesus. O capítulo 24, depois do verso 4, e o capítulo 25 inteiro, vai ser a resposta de Jesus para essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas vão estar respondidas em todo o restante do capítulo 24 de Mateus e inteira no capítulo 25. Por isso que na maioria das Bíblias, em algumas que tem as palavras de Jesus em vermelho, o capítulo 24 e 25 vai estar quase completo ele em vermelho, porque é tudo Jesus falando. Então, preste bem atenção. O capítulo 24, do verso 4 ao 31, é a resposta de Jesus para os judeus. Então, do 24, do verso 4 até o verso 31, é a resposta das perguntas dos apóstolos, dos discípulos ali, para os judeus. Então, é dividido: judeus para a igreja e para os gentios, todas as nações. Então, a primeira resposta do verso 4 ao 31 é especificamente para os judeus, 3 tipos de povos. E a resposta aqui, a primeira resposta, é para os judeus. E como nós sabemos que é para os judeus? Vamos ler o verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está aqui falando para os discípulos. E onde que tem o lugar santo? O lugar santo estava lá dentro do templo. O templo era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santíssimo, ou o santo dos santos. Então aqui, ó, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então a abominação da desolação que é o anticristo no lugar santo. Esses são os sinais para os judeus. O anticristo estará no lugar santo, que está no templo em Jerusalém. Vamos ver agora o verso 16, para nós entendermos que ele está falando para os judeus, do verso 4 ao 31. E então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você viu aqui, percebeu? Os que estiverem na Judéia, quando eles virem que no lugar santo se assentou alguém se dizendo ser o Cristo, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem é que estava na Judéia quando Jesus estava falando? Os judeus. Então aqui é a prova que do verso 4 ao 31, ele está falando para os judeus. Nós estamos aqui aonde? No Brasil. Se o anticristo chegar lá no templo, o templo vai ser construído. E se ele chegar no templo lá, nós vamos fugir da Judéia? Nós não estamos na Judéia, nós estamos aqui no Brasil. Então, ali ele está falando para os judeus. E tanto é nessa linha também escatológica, se o anticristo chegar e se nós virmos ele chegar, ai, ai, ai. Mais para frente nós podemos falar das linhas escatológicas, a pré-tribulacionista, a meso-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Então, eu creio assim, se você vir o anticristo chegar, misericórdia, a coisa vai ficar feia. Então, o Cristo está falando para os judeus, quando vocês virem lá no lugar santo, alguém se assentar, né, como Cristo, se dizendo o Cristo, fujam da Judéia, fujam. Daqui depois ele vai falar, as grávidas fujam, que não seja no sábado, porque um judeu, ele não podia caminhar mais que 200 passos, um tiro de pedra, no sábado, que ele estava quebrando o sábado. Então ele não podia correr, porque ele não podia suar. Então, ele fala também que não seja no sábado. Depois, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver como eles falam. E ali ele está falando para os judeus. Então, grave isso aí. Do verso 4, do capítulo 24, do verso 4 até o verso 31, Jesus está falando para este povo, o povo judeu.
No verso 15 e no verso 16, ele está a confirmação, que ele está falando para este povo, o povo judeu. Então nós temos que saber discernir para quem Jesus está falando. Esse texto é para os judeus, né? E quem vai estar na Judéia vai ser judeus, a não ser que você esteja lá fazendo turismo ou visitando Israel. Se você Deus vai falar para as nações, então do verso 31 até o 46 do capítulo 25. Então, vou deixar essa chave bíblica aí para os irmãos, né? E mediante todos os acontecimentos que estão, né, vindo sobre a terra, né, medite, estude. Se você tem alguns comentários, né, procure meditar, procurar e ver e discernir tudo aquilo que está sendo estudado, tudo aquilo que você está vendo. Então, Spurgeon disse: o mundo é para a igreja aquilo que o andaime é para um edifício. Então, vou repetir. O mundo é para a igreja aquilo que um andaime é para um edifício. Quando a igreja for edificada, o andaime será retirado. O mundo deve permanecer até o último eleito ser salvo. E então virá o fim. Porque ele está falando, na hora que a porta da graça fechar, virá o fim. Então, esses são alguns preceitos para você estudar Mateus 24. Eu achei importante falar isso, porque eu havia falado para os irmãos, estudem, meditem, mas agora aqui está uma divisão para vocês acentuarem, se conceituarem. Depois, se os irmãos quiserem ou acharem importante, a gente pode estudar o capítulo 24, versículo por versículo, e também o capítulo 25. Né? Fica aí dos irmãos decidirem se gostaram ou não. Eu só achei importante isso, porque eu falei para os irmãos estudarem, agora estou dando aqui uma direção de como os irmãos dividirem, né, esse capítulo para que seja melhor compreendido, para quem Jesus está falando, para que povo ele estava falando, né, e para aquela época. Tá bem, irmãos? Fiquem na paz e se precisarem de alguma coisa de mim, se quiserem estudar alguma coisa comigo, é só me falar, mandar um WhatsApp, e nós estamos aí, né, à disposição dos irmãos para fazer, né, a obra de Deus, fazer aquilo que é preciso. Né? Se nós, que nem eu digo, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, eu não sei quase nada, né? E eu digo, nas coisas essenciais, nós temos que ter unanimidade, todos pensarmos da mesma maneira. Que nem eu falei, a maioria das unanimidades são burras, 100%. Mas a única unanimidade que nós temos que ter é que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor de todas as coisas. Então, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Todos pensarem e estarem puxando para o mesmo lado. Nas coisas que não são essenciais, nós podemos, né, ter diversidades. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro jeito, mas aqui na diversidade de pensamentos nós vamos em busca da verdade. E se nós estivermos errados, é claro, nós podemos mudar nossos conceitos, rever nossa maneira de pensar. Mas nós temos que buscar na palavra e estar atentos. Então, a única vez que o povo pensou só de uma maneira foi na Torre de Babel. E deu confusão, e se todos estivessem errados, como todos estavam, todos iriam para o buraco, para a perdição junto. Então, na diversidade de pensamentos, nós iremos em busca da verdade e iremos, né, encontrar a verdade. Fiquem na paz, irmãos, e que espero que tenha contribuído, né, esse pequeno vídeo para que vocês possam meditar agora e estudar no livro de Mateus. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.